Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Terminando a nossa série, essa é a parte 16, com uma lista composta de 44 vieses compactados. 1. Pareidolia. Definição: é a propensão do sistema visual humano para encontrar padrões familiares, especialmente rostos, em estímulos aleatórios. É um resquício evolutivo que nos ajudava a identificar predadores ou aliados em frações de segundo. Exemplo: quando você olha para a parte frontal de um carro e sente que os faróis e a grade formam um rosto sorridente ou agressivo. 2. Antropomorfismo. Definição: é a tendência de atribuirmos intenções, emoções ou traços humanos a animais ou objetos inanimados. Diferente da pareidolia, que é visual, aqui projetamos uma psicologia humana no que não é humano. Exemplo: dizer que seu computador está cansado ou que seu cachorro está sentindo culpa após destruir um sapato, quando ele pode estar apenas reagindo à sua linguagem corporal brava ou antecipando uma repreensão. 3. Ilusão de agrupamento. Definição: ocorre quando percebemos ondas ou padrões em pequenas amostras de dados que são, na verdade, aleatórios. O cérebro subestima a probabilidade de que o acaso possa gerar sequências repetidas. Exemplo: um analista olha um mapa de crimes na cidade e vê vários pontos concentrados em um bairro, concluindo que há uma onda criminosa organizada, quando aquela concentração pode ser apenas uma flutuação aleatória, especialmente em uma amostra pequena ou período curto. 4. Efeito bizarro. Definição: é a tendência de lembrarmos com mais facilidade de informações bizarras, absurdas ou incomuns do que de informações comuns e rotineiras. O cérebro prioriza o que quebra a expectativa. Exemplo: em uma lista de compras, ovos, leite, sabão, um elefante azul, pão. Você provavelmente lembrará do elefante daqui a uma semana, mesmo que esqueça tudo o resto. 5. Efeito von Ristorff. Definição: é também conhecido como efeito de isolamento. Prevê que quando vários objetos semelhantes são apresentados, aquele que difere do restante tem maior probabilidade de ser lembrado. É a base do destaque visual no marketing. Exemplo: em uma prateleira cheia de caixas de sabão em pó brancas, aquela única caixa que é laranja neon será a primeira a ser notada e a mais lembrada posteriormente. 6. Efeito de superioridade da imagem. Definição: a noção de que conceitos aprendidos por meio de imagens são retidos de forma muito mais eficaz do que aqueles aprendidos apenas por palavras escritas ou faladas. Exemplo: você pode esquecer a descrição de um objeto que leu em um texto, mas ao ver uma imagem dele, será muito mais fácil reconhecê-lo depois. 7. Efeito dotação. Endowment effect. Definição: é a tendência de atribuirmos um valor desproporcionalmente maior a algo simplesmente porque somos os donos. O fato de possuirmos o objeto cria um apego emocional que faz o preço de venda parecer injusto, mesmo que seja o preço de mercado. Exemplo: você decide vender seu videogame antigo. Embora o valor de mercado seja R$ 500, você se recusa a vender por menos de 800, porque ele está muito bem cuidado e tem história, ignorando que o comprador não paga por suas memórias. 8. Efeito menos é melhor. Less is better effect. Definição: ocorre quando avaliamos uma opção menor como mais valiosa do que uma maior, quando as julgamos isoladamente e com base em uma impressão simplificada de qualidade ou completude, ignorando a quantidade absoluta. Exemplo: um conjunto de 24 pratos intactos pode ser considerado mais valioso do que um conjunto de 40 pratos com algumas peças quebradas. Embora o segundo tenha mais itens no total, a presença de defeitos faz com que ele pareça inferior quando avaliado rapidamente. 9. Viés do status quo. Definição: a forte preferência por manter as coisas como estão. Qualquer mudança em relação ao estado atual é percebida como uma perda potencial, o que nos faz evitar trocas que seriam benéficas. Exemplo:
Você continua com o mesmo plano de internet caro e lento há anos, apenas porque a ideia de pesquisar um novo e lidar com a instalação parece mais arriscada ou cansativa do que continuar perdendo dinheiro todo mês. 10. Efeito padrão. Definição: é a tendência a aceitar a opção pré-definida quando não especificam uma escolha própria. Como decidir exige esforço mental, o cérebro escolhe o caminho de menor resistência e mantém o que foi sugerido pelo sistema. Exemplo: a maioria dos usuários de celular nunca altera as configurações de privacidade ou notificações originais de fábrica, aceitando o que a empresa decidiu por eles apenas para evitar o trabalho de escolher. 11. Ilusão monetária. Money illusion. Definição: é a tendência de focar no valor nominal do dinheiro, o número na nota, em vez do seu valor real, o poder de compra. Ignoramos que, devido à inflação, o mesmo valor hoje compra muito menos do que há 10 anos. Um trabalhador fica feliz com um aumento de 5% no salário, sem perceber que a inflação no mesmo período foi de 10%. Nominalmente, ele tem mais dinheiro, mas na prática, ele ficou mais pobre. 12. Efeito disposição. Definição: é um viés próprio e comum em investidores. É a tendência de vender ativos que valorizaram para garantir o lucro, sendo prematura, e manter por tempo demais ativos que estão perdendo valor, na esperança de que um dia volte ao preço original. Exemplo: o investidor vende todas as suas ações que subiram 10% para realizar o ganho, sendo que elas poderiam subir mais, e também mantém na carteira uma empresa que caiu 50%, recusando-se a aceitar a perda e se livrar de um investimento ruim. 13. Desvalorização reativa. Reactive devaluation. Definição: é a tendência de desvalorizar ou rejeitar uma proposta ou ideia apenas porque ela veio de alguém que consideramos um adversário ou de um grupo de que não gostamos. Exemplo: em uma negociação política, um grupo rejeita um projeto de lei potencialmente benéfico para a cidade só porque ele foi proposto pelo partido de oposição. Se o mesmo projeto tivesse partido de um aliado, eles o aplaudiriam. 14. Falácia do planejamento. Planning fallacy. Definição: é a tendência persistente de subestimarmos o tempo, os custos e os riscos necessários para concluir uma tarefa, enquanto superestimamos os benefícios. Mesmo tendo experiências passadas de atrasos, o cérebro tende a acreditar que desta vez será diferente. Exemplo: você planeja escrever um relatório em 2 horas, mas ignora as interrupções, a pesquisa adicional e o tempo de revisão. No fim, a tarefa leva o dia inteiro. 15. Fixação funcional. Functional fixedness. Definição: um bloqueio cognitivo que nos impede de enxergar um objeto além da sua função tradicional ou primária. Isso limita a criatividade e a capacidade de improviso na resolução de problemas. Exemplo: você precisa apertar um parafuso solto e se desespera por não ter uma chave de fenda, sem perceber que a ponta de uma faca de manteiga ou até uma moeda no seu bolso poderiam resolver o problema. 16. Lei do instrumento. Law of the instrument. Definição: frequentemente resumida pela frase de Abraham Maslow: para quem só sabe usar martelo, todo problema parece prego. É a tendência de confiarmos excessivamente em uma ferramenta ou método que dominamos, tentando aplicá-lo mesmo onde ele não é adequado. Exemplo: um gestor que tenta resolver todos os problemas da equipe com mais regras e planilhas, quando muitas vezes a raiz do problema é falta de comunicação ou motivação. 17. Deformação profissional. Professional deformation. Definição: a tendência de avaliar o mundo e as situações sociais estritamente através da lente da própria profissão. O treinamento técnico se torna um filtro tão forte que a pessoa perde a capacidade de enxergar outras perspectivas. Exemplo: um advogado que interpreta uma discussão familiar como se fosse um tribunal, focando em argumentos vencedores em vez de resolver o conflito emocional. 18. Efeito pior que a média. Worse than average effect. Definição:
Oposto à autoconfiança excessiva, este viés ocorre especialmente em tarefas complexas ou pouco familiares, onde não temos parâmetros claros para avaliar nosso desempenho. Tendemos a acreditar que somos piores que a média dos outros quando enfrentamos um desafio muito complexo, subestimando nossa própria competência em relação ao grupo. Exemplo: ao participar de um torneio de xadrez de alto nível pela primeira vez, você assume que todos ali são gênios e que você será o último colocado, ignorando que muitos outros competidores estão sentindo a mesma insegurança. 19. Efeito de terceira pessoa. Third Person Effect. Definição: a crença de que as marcas da mídia, propagandas, notícias políticas, ideologias têm um efeito profundo nos outros, mas que nós somos mais espertos do que eles para sermos influenciados por elas. Exemplo: você vê uma propaganda de um produto supérfluo e pensa que certamente tem gente que cai nisso, mas não percebe que a música e as cores daquela marca já estão influenciando sua percepção de qualidade sem você notar. 20. Efeito Benjamin Franklin. Definição: um fenômeno contraintuitivo. A probabilidade de passarmos a gostar de alguém aumenta depois que fazemos um favor para essa pessoa. O cérebro justifica o esforço pensando: se eu a ajudei, deve ser porque ele é uma pessoa legal. Exemplo: se uma pessoa se aproxima de um colega de trabalho distante, pedir um pequeno favor a ele, como uma sugestão de livro, a mente dele criará uma conexão positiva para evitar a dissonância cognitiva. 21. Negligência de probabilidade. Definição: É a tendência de ignorar completamente as probabilidades reais de um evento ao tomarmos uma decisão sob incerteza. Em vez de calcular o risco, focamos apenas no impacto emocional do resultado, geralmente o medo ou a ganância. Exemplo: alguém que tem pavor de viajar de avião por medo de um acidente, probabilidade baixíssima, mas dirige em alta velocidade e sem cinto de segurança a caminho do aeroporto, probabilidade de acidente muito maior. O impacto visual do desastre aéreo se sobrepõe à estatística. 22. Falácia da mão quente. Definição: é a crença de que uma pessoa que teve sucesso em um evento aleatório tem uma chance maior de continuar tendo sucesso em tentativas adicionais. É o inverso da falácia do apostador. Exemplo: um investidor que acredita que um analista acertou as últimas 3 previsões de mercado, ele está com a mão quente e é impossível que erre a próxima, ignorando que cada evento pode ser independente. 23. Compensação de risco. Definição: é a tendência humana de ajustar o comportamento de acordo com o nível de risco percebido. Quando nos sentimos mais seguros devido a medidas de proteção, tendemos a agir de forma mais arriscada, o que pode anular o benefício da segurança inicial. Exemplo: motoristas que, ao usarem um carro com freios ABS e diversos airbags, passam a dirigir de forma mais agressiva e colada ao carro da frente, sentindo que a tecnologia compensará a imprudência. 24. Viés de continuação do plano. Definição: é a inclinação de continuar com um plano de ação mesmo quando as condições mudaram e o plano claramente não faz mais sentido. É uma forma de visão de túnel, onde o objetivo final cega a pessoa para os novos riscos. Exemplo: uma pessoa continua insistindo em um projeto mesmo após novas informações mostrarem que ele se tornou inviável, apenas porque já iniciou o processo e está quase lá, ignorando que as condições mudaram. 25. Viés aditivo. Definição: quando enfrentamos um problema, nossa inclinação natural é buscar soluções que somam elementos, adicionar processos, regras ou objetos, ignorando que a solução mais eficaz poderia ser subtrair ou simplificar o que já existe. Exemplo: uma empresa que, para resolver a lentidão nos projetos, cria mais uma reunião semanal de acompanhamento, quando a solução real seria remover burocracias ou cancelar reuniões inúteis que já ocorrem. 26. Viés pró-inovação. Definição: é a crença excessivamente otimista de que uma nova inovação ou nova tecnologia deve ser adotada por toda a sociedade sem limitações, subestimando seus efeitos colaterais ou falhas potenciais. Exemplo: empresas que adotam uma nova tecnologia apenas porque é moderna, sem avaliar se ela realmente resolve o problema ou se cria novos riscos.
27. Efeito de primazia e recência. Serial Position Effect. Definição. Também conhecido como efeito de posição serial, mostra que temos uma facilidade muito maior de lembrar dos primeiros itens, primazia, e dos últimos itens, recência, de uma lista ou evento, enquanto o meio tende a se tornar um borrão. Exemplo. Em uma entrevista de emprego com 10 candidatos, os recrutadores tendem a lembrar com clareza do primeiro que entrou e do último, enquanto os candidatos do meio precisam ser excepcionais para não serem esquecidos. 28. Efeito Zeigarnik. Definição. A tendência do cérebro de manter abertas na memória as tarefas que foram interrompidas ou que ainda não foram concluídas. Uma vez que a tarefa é finalizada, o cérebro sai do estado de tensão e a informação é esquecida mais rápido. Exemplo. Garçons que lembram perfeitamente de pedidos complexos enquanto a conta não foi paga, mas esquecem tudo minutos após o fechamento da mesa. É por isso que tarefas inacabadas geram ansiedade. Seu cérebro está gritando para você terminá-las. 29. Retrospectiva cor-de-rosa. Definição. A inclinação de julgarmos o passado de forma muito mais positiva e colorida do que ele realmente foi no momento em que aconteceu. Tendemos a filtrar as dificuldades e manter apenas os picos emocionais positivos. Exemplo. Lembrar daquela viagem de infância como perfeita, esquecendo-se das horas de calor no carro, das picadas de mosquito e das brigas por comida. O antigamente era melhor é, muitas vezes, fruto deste viés. 30. Memória congruente com humor. Mood Congruent Memory. Definição. A tendência de acessar com mais facilidade memórias que são compatíveis com o seu estado emocional atual. Quando estamos tristes, lembramos mais de experiências negativas. Quando estamos felizes, memórias positivas se tornam mais acessíveis. Exemplo. Durante uma discussão, uma pessoa pode facilmente lembrar de erros passados do parceiro. Isso não ocorre apenas por intenção, mas porque o estado emocional negativo ativa memórias compatíveis com esse sentimento. 31. Efeito do humor. Definição. Diferente do viés anterior, memória congruente com o humor, este viés mostra que informações engraçadas são inerentemente mais fáceis de lembrar do que informações sérias. O riso atua como marcador de relevância biológica. Exemplo, você se lembra de uma fórmula de física perfeitamente por conta de uma piada infame que o professor contou para explicar aquela mesma fórmula há 10 anos. 32. Efeito positivo. Positivity Effect. Definição. Relacionado à teoria da seletividade socioemocional, indica que, conforme envelhecemos, passamos a priorizar informações positivas em detrimento das negativas na nossa memória e atenção. Exemplo. Idosos tendem a lembrar menos de críticas ou eventos estressantes do passado, focando no que traz bem-estar emocional. É um mecanismo de regulação emocional que aumenta a satisfação com a vida na terceira idade. 33. Fenômeno da ponta da língua. Tip of the tongue. Definição. A falha temporária em recuperar uma palavra da memória, acompanhada pela sensação subjetiva de que a recordação é iminente. O cérebro ativou o conceito, mas não conseguiu acessar o rótulo fonético. Exemplo. Quando você tenta lembrar o nome de um ator, sabe os filmes que ele fez e o rosto dele, mas o nome parece estar bloqueado por uma palavra parecida que não para de vir à mente. 34. Efeito de teste. Testing Effect. Definição. A descoberta de que a memória de longo prazo é muito mais fortalecida quando tentamos recuperar a informação, fazendo um teste ou simulado, do que quando apenas a revisamos, lendo o material novamente. Um estudante que faz cartões de pergunta e resposta, flashcards, aprende muito mais do que um que lê o capítulo do livro 5 vezes. O esforço de puxar a informação do cérebro cria conexões mais fortes. 35.
Efeito de geração. Generation effect. Definição. Informações que são geradas ativamente pela mente da própria pessoa, como criar um resumo ou resolver um problema, são mais bem lembradas do que informações que são apenas lidas ou ouvidas passivamente. Exemplo: se você criar seus próprios exemplos para estes vieses, você os lembrará muito melhor do que se apenas ler os exemplos que eu escrevi. 36. Efeito de dificuldade de processamento. Processing Difficulty Effect. Definição. É a ideia contraintuitiva de que informações apresentadas de forma ligeiramente mais difíceis de ler ou compreender, seja por formato visual ou linguagem um pouco mais complexa, podem ser melhor retidas, pois exigem maior atenção e esforço cognitivo durante o processamento. Exemplo: ler um parágrafo com uma tipografia menos familiar ou com uma estrutura de linguagem um pouco mais densa pode te forçar a prestar mais atenção em cada palavra do que se fosse um texto totalmente simples, resultando em uma retenção mais profunda. 37. Efeito da essência. Gist Memory Effect. Definição. A tendência de lembrarmos da essência ou do significado geral de uma mensagem enquanto esquecemos rapidamente os detalhes exatos e a forma como ela foi dita. Exemplo: você lembra que seu amigo te contou que vai se mudar de cidade, mas não consegue lembrar se ele usou a palavra partir, mudar ou ir embora. Guardamos a ideia, não o roteiro. 38. Sugestionabilidade. Definição. É a inclinação de incorporar informações externas, sugestões ou perguntas indutivas de outras pessoas em nossas próprias recordações. É a base da criação de falsas memórias. Exemplo: se alguém pergunta quão rápido o carro ia quando ultrapassou o sinal vermelho, você pode passar a lembrar do sinal vermelho, mesmo que ele estivesse verde ou apagado no momento do evento. 39. Viés de superpercepção sexual. Definição. É a tendência de superestimar o interesse sexual de outra pessoa com base em sinais sociais ambíguos. É um viés assimétrico, observado com mais frequência em estudos com homens interpretando comportamentos amigáveis de mulheres. Exemplo: interpretar um sorriso educado de uma garçonete ou um elogio profissional de uma colega como um convite ou sinal claro de flerte. 40. Efeito líder de torcida, cheerleader effect. Definição. A percepção de que indivíduos parecem mais atraentes quando estão em um grupo do que quando são vistos isoladamente. O cérebro faz uma média das características do grupo e ignora as imperfeições individuais. Exemplo: você olha para uma banda no palco e acha todos bonitos. Se encontrasse cada integrante separadamente no supermercado, sua avaliação estética seria muito mais crítica. 41. Justificação do sistema. Definição. É a tendência psicológica de defender e apoiar o status quo social, econômico e político, mesmo quando o sistema é claramente injusto ou prejudicial, apenas para manter a sensação de ordem e previsibilidade. Exemplo: defender regras burocráticas absurdas de uma empresa onde você trabalha, com o argumento de que sempre foi assim e funciona, por medo do caos que uma mudança estrutural poderia causar. 42. Viés de informação. Definição. É a busca incessante de mais dados para tomar uma decisão, sob a crença de que mais informação é sempre melhor, mesmo que esses dados adicionais não sejam relevantes para a decisão ou não alterem o resultado, criando uma falsa sensação de controle ou precisão. Exemplo: passar 3 dias lendo centenas de avaliações sobre marcas de um produto para um conserto simples, quando qualquer uma das 3 primeiras marcas já atenderia perfeitamente à necessidade. 43. Efeito da rima como razão, Rhyme as a Reason Effect. Definição. É a tendência de julgarmos afirmações como mais verdadeiras quando são apresentadas em rima. Isso ocorre devido à heurística da fluência. O cérebro processa frases rimadas com menos esforço. Como o processamento é mais fácil e suave, a mente confunde essa fluidez com veracidade. Exemplo:
Ditados como de médico e louco, todo mundo tem um pouco, soam como verdades universais e inquestionáveis, em parte porque a sonoridade facilita a aceitação imediata, enquanto uma frase técnica e sem rima exigiria mais análise crítica. 44. Viés da desconfirmação, disconfirmation bias. Definição: é a tendência de submetermos informações que contradizem nossas crenças a um escrutínio rigoroso e cético, enquanto aceitamos evidências que confirmam nossas crenças com quase nenhuma crítica. É o primo menos famoso e mais agressivo do viés de confirmação. Aqui, o foco não é apenas buscar o que concordamos, mas agir como um promotor implacável contra o que discordamos. Exemplo: em um debate, uma pessoa aceita rapidamente qualquer argumento que reforça sua posição, sem checar fontes. Entanto, quando confrontada com um dado contrário, ela exige provas rigorosas, questiona a metodologia, a intenção dos autores e até a credibilidade da fonte, mesmo sem fazer o mesmo tipo de análise para os dados que a favorecem. E assim chegamos ao fim da parte 16, e também ao encerramento de toda a nossa série sobre heurísticas e vieses cognitivos. Embora não tenhamos explorado todos os vieses existentes, e foram mais de 160, acredito que abordamos os principais, mais do que suficientes para construir uma boa compreensão do tema. Possivelmente, esta tenha sido uma das maiores compilações de vieses cognitivos no YouTube em língua portuguesa. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Vale lembrar que tudo o que vimos aqui é apenas uma introdução. Este é um campo de estudo vasto e extremamente rico, que merece um aprofundamento mais formal e completo. Trata-se de um tema fascinante, capaz de expandir nossa forma de enxergar a realidade e trazer mais clareza ao nosso pensamento. E, acima de tudo, nunca se esqueça, nós mesmos não estamos imunes a esses vieses. Se este mergulho no universo da mente abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com quem valoriza o conhecimento e se inscreva no canal. Agora eu quero ouvir você. Qual desses vieses, dessa lista ou de toda a série, você mais percebe no seu dia a dia ou em si mesmo? Qual viés não foi apresentado e fez falta? Compartilhe seu relato nos comentários, detalhe sua experiência. É essa troca que transforma um vídeo em uma comunidade de aprendizado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!